Bom dia, meu nome é Gustavo Correia, sou editor do jornal Cidadão do Mundo online, agora nas mídias sociais. Esse é o nosso primeiro áudio disponível aqui no YouTube. Então nós vamos nos apresentar da seguinte forma: o jornal Cidadão do Mundo já foi uma edição impressa de jornal em Belo Horizonte, que surgiu em 2006 e foi até 2014. Começamos em 1997 com 2 outras publicações e agora estamos nas mídias sociais, trabalhando nas mídias sociais. Eu vou ler um pequeno texto que fala da mudança da linha editorial do jornal, porque agora ele é voltado para a geopolítica, a espiritualidade também com uma forma criteriosa, ainda assim mantendo a sua beleza e a leveza. Essa é a nossa missão. Vou ler um pequeno texto de minha autoria para a gente comentar aqui rapidamente como que foi essa trajetória do movimento holístico aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, os questionamentos, as mudanças e hoje em que ponto nós nos encontramos nesse mundo de tantas mudanças. Vamos lá. Durante 18 anos, eu, Gustavo Correia, fui editor de jornais voltados para as terapias integrativas e a cultura holística em geral. Foram cerca de 70 edições impressas e mais dezenas de publicações online, entrevistas, reportagens, editoriais, enfim, todo o trabalho pertinente a uma editoria. Mas os estudos de geopolítica se intensificaram e, junto a eles, a já comum pesquisa da espiritualidade, das religiões e doutrinas existentes. Fui militante do movimento holístico, do qual extraí muitos conhecimentos, oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, vivências restauradoras, meditações, respirações, cursos e aprendizados diversos. Conheci culturas religiosas e espirituais e pude, com toda essa oportunidade, fazer as minhas escolhas relativas a crenças e a minha própria formação católica. E foi justamente esse histórico de caminhada espiritual que me levou de volta aos estudos e mistérios do catolicismo, essa religião que esconde muito mais grandezas e que sofre com um degredo social imposto pela revolução cultural marxista e pela engenharia social ditada pela nova ordem mundial. Para compreender esses passos, vamos aqui contar uma breve história. Em julho de 1997, lançamos a primeira edição do jornal intitulado Guia Holístico. Seguiram-se a ele mais 33 edições impressas. O ano 2000 foi o ápice deste movimento pan-esotérico no Brasil e em todo o mundo ocidental, com sua miscelânea de doutrinas, escolas filosóficas, misticismo e demais religiões milenares do Oriente, como yoga, sufismo, budismo, etc. As lojas esotéricas comungavam com uma infinidade de símbolos dispostos lado a lado nas prateleiras de incensos, símbolos pagãos, cristãos, ritos mágicos, feng shui e toda sorte de cultura, pensamento e conhecimento das terapias integrativas, assim como os consultórios de acupuntura e as escolas de meditação, etc. As farmácias homeopáticas afloraram e suas lojas se espalharam como pétalas pelas grandes cidades. Nesse caudilho fervilhante de informação, trabalhei com satisfação durante bons anos e os aprendizados foram muitos. Em 2004 lancei nova publicação, o Jornal Holístico. Foram 8 edições impressas. O movimento continuava forte, mais longe do boom da virada do milênio. As dezenas de lojas esotéricas diminuíram aos poucos e atualmente, em 2018, reduzidas a poucas unidades em cidades como Belo Horizonte. Foi nesse período que me inquietei com o termo holístico, já que evidenciava um conjunto de conhecimentos a partir de certo ponto inconsistentes. Havia uma mistura incontrolável de aventuras místicas que chegavam a atropelar a razão, fugindo muitas vezes do equilíbrio do conhecimento e adentrando na fé cega,
e contrário a alguns princípios de incluir uma visão completa e conjunta do significado da experiência, ao mesmo tempo que ela incluía o conhecimento ortodoxo e histórico das religiões e culturas. No meio disso tudo, o ser parecia flutuar no ar, em determinados momentos e em determinadas práticas. E todos os temperos permitiam nos alimentos existenciais do movimento holístico. Em 2006, abdiquei do termo holístico de minhas publicações e lancei o jornal Cidadão do Mundo impresso, que acreditava ser o termo mais coerente com meus anseios geopolíticos. A partir de então, durante anos, fui comungando uma miscelânea de artigos em uma única publicação, da crítica política às práticas xamânicas, até chegar ao momento de me ver diante de uma nova necessidade de reformulação da linha editorial. E essa crise de identidade jornalística chegou com a conta de vários questionamentos. 2013 foi um ano potencialmente transformador. Os movimentos de rua eclodiram no Brasil, mas neles percebia-se claramente uma manipulação externa alheia às reivindicações, com black blocs tomando a frente de depredações, um tipo de manifestação que estava se repetindo globalmente. Quais seriam suas verdadeiras intenções? O governo socialista do momento destruía a economia e a indústria nacional e favorecia o empobrecimento da população, como dita o capitalismo de Estado, que favorece um grupo seleto de empresas. Faltou, no entanto, a regulamentação da mídia e o apoio das forças armadas. Por isso não chegamos, de fato, às vias do comunismo do século XXI instalado em nosso país, Brasil, nossa pátria verde e amarela. Voltando agora ao holismo, vamos falar um pouquinho do holismo, já que até então o jornal Cidadão do Mundo, a linha editorial, que quando eu falo para vocês aqui na primeira pessoa, eu quero dizer que era uma publicação pequena, na qual eu tinha que fazer toda a produção editorial, distribuir o jornal e, consequentemente, eu era responsável pela linha editorial. Então, me perdoem quando eu falo na primeira pessoa, falo porque o trabalho realmente da linha editorial cabia a mim escolher. E os meus questionamentos fizeram que eu fosse mudando do jornal holístico para o jornal Cidadão do Mundo, ainda assim vivendo uma mistura de conceitos entre o movimento holístico e depois, com o fim da edição impressa, agora nós estamos lapidando essa pedra para que a geopolítica e também a espiritualidade possam ser estudadas de uma forma harmoniosa, de uma forma com beleza, com leveza e ainda assim mantendo a sua profundidade. Vamos falar então ainda do holismo para completar aqui o nosso artigo de hoje, a nossa opinião deste dia 1º de junho de 2018. O holismo é panteísta, não reducionista e tem na sustentabilidade a sua gestão globalista. Das muitas coisas boas absorvidas deste movimento, há que se questionar os exageros de liberdade, que muitas vezes sugere estar escravo do próprio conceito do que é ser livre. O holismo surgiu conceitualmente com o filósofo Ian Christian Smuts em seu livro Holism and Evolution, escrito em 1926 na África do Sul. E sustenta a existência de uma tendência holística integradora e fundamental no universo. Apesar do holismo oferecer à ciência uma visão global e não divisionista do ser humano, oferecendo às práticas de terapias integrativas uma visão total e não fragmentada das enfermidades, por outro lado, o holismo também agrega uma visão de holos totalitário. Vamos falar sobre o holos totalitário, mas continuamos um pouquinho com a leitura. No livro O Novo Paradigma Holístico, Ciência, Filosofia, Arte e Mística, autor Roberto Crema e também com citações de Pierre Weil,
podemos reproduzir aqui uma citação de Smuts. Nas associações humanas, esse controle central se torna superindividual no Estado e em organizações grupais semelhantes. Finalmente, emergem conjuntos ideais ou ideais holísticos ou valores absolutos, desengajados ou liberados de personalidade humana, que operam por conta própria como forças criativas na construção de um mundo espiritual. Assim são os ideais da verdade, beleza e bondade, sobre os quais se assentam as fundações de uma nova ordem no universo. Isso então diz Smuts. Vamos lá. Ou seja, podemos ler nessas linhas as mesmas sementes da Revolução Marxista, dos estudos de aplicação social da Escola de Frankfurt e dos manuais da ONU para a construção do novo homem. Esse novo homem é o homem utilitário de Orwell e Huxley, que aceita qualquer coisa em troca de ser beneficiado, entre aspas, né? Ou seja, é o prazer acima de tudo, são os confortos acima de tudo, e isso lhe é oferecido em troca da sua escravidão. Depois falaremos mais sobre isso em outra oportunidade. Vamos lá. Smuts reconhece que o mecanismo e o holismo não são antagônicos, né? O mecanismo partes e o holismo o todo, e que cada um funciona em sua esfera própria, mas em sua elaboração o autor sugere uma superação de limites entre culturas e religiões, que são conceitos próprios do multiculturalismo e da religião única. O centro, portanto, na visão utópica, controla os rumos da humanidade, suprindo assim as deficiências desta, já que é um processo evolutivo do mecanismo em procura do todo imutável. Então ele acredita que o mecanismo, que a parte, ela converge para o todo, né? E aí estão aí as sementes também do multiculturalismo. O multiculturalismo ele pretende destruir a cultura local em prol de uma cultura mundial. E isso já está em andamento no mundo em que nós vivemos. Também falaremos sobre isso em outras oportunidades. O grande acerto do movimento holístico foi propiciar aos tratamentos integrativos a visão do conjunto do ser emocional, físico, espiritual e social. Este olhar já era de milenar presença em práticas como a medicina ayurvédica e demais ciências orientais. O grande erro do movimento holístico, no entanto, foi o de ser acampado ou de se permitir acampar, devido à sua utopia de um governo holístico central, por um movimento ainda maior de caráter totalitário, o globalismo via engenharia social. Aí nós resumimos nesse parágrafo como o movimento holístico, já que ele tem uma visão utópica de ser assim panteísta, pan-religioso, uma mistura de bondades, ele perigosamente ele se aproxima do totalitarismo que é imprescindível para uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um movimento globalista que pretende construir um governo único, um governo centrado numa matriz. Essa matriz, você não sabe exatamente onde que ela se localiza, né? Se é na ONU ou se é em grupos, em movimentos como no grupo Bilderberg, onde é que funciona exatamente a central de pensamento. Mas o que sabemos que são alguns grupos controlando o que deve ser pensado, o que deve ser cultura, o que deve ser verdade, o que deve ser fake news, etc. Não é isso? Então, finalizando, se o mundo geopolítico e o horizonte das nações é formado de partes, o pensamento globalista quer transformar o mundo em um só, sem fronteiras, sem países, onde suas bandeiras e línguas sejam meras ilustrações coloridas de um novo homem integrado à religião única, com uma única fronteira homogênea e multicultural. Pois bem,
Tem por objetivo oferecer uma autocrítica ao holismo como movimento social influente em sua cultura e conjunto de crenças, respeitando as suas devidas contribuições, no entanto, desmistificando na medida do possível suas ações. Finalizando a questão do jornal Cidadão do Mundo, da sua trajetória, e chegando agora à nossa página aqui de Jornal Cidadão do Mundo, um jornal de geopolítica e espiritualidade, eu quero dizer que eu tenho uma grande gratidão às pessoas que eu conheci, às pessoas que me ensinaram muita coisa, às diversas práticas de terapias integrativas, às culturas milenares orientais que têm profundos ensinamentos para o homem em relação à sua saúde e seu bem-estar. No entanto, agora nós amadurecemos a nossa caminhada. Enfim, se você tem algum comentário a fazer sobre esse artigo, sobre essa nosso primeiro áudio, nosso primeiro vídeo, mande um e-mail, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, divulgue. Eu agradeço muito, estaremos de volta amanhã. Um abraço, até a próxima.